Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Evita é brasileira, mas mora na Alemanha. Em 2008, por conta de dores na barriga, ela precisou ser hospitalizada. Porém, ela estava com uma filha doente e decidiu, por conta própria, sair do hospital. Poucos dias depois, ela precisou ser internada às pressas e passar por uma cirurgia de emergência. Ela estava com peritonite. Assim que ela recebeu a anestesia, ela teve a sua EQM. E depois de um tempo, ela se deu conta de que ela já tinha tido uma primeira EQM quando tinha 12 anos de idade e ainda morava em Pernambuco. Essa entrevista foi dividida em duas partes, publicadas no mesmo dia, porém com 30 minutos de diferença entre uma publicação e outra. E então, vamos conhecer a história dela? Evita, bom dia. Muito obrigado por você aceitar contar sobre a sua experiência de quase morte, aliás, sobre suas experiências de quase morte para nós do canal Afinal, o que somos nós. Sabemos que você está longe do Brasil nesse momento. Peço, por favor, que você diga o seu nome, onde você está e nos conte no maior detalhe possível tudo o que aconteceu. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Bom dia, Carlos. Meu nome é Evita, estou falando da Alemanha. Eu sou natural de Taquaritinga do Norte, Pernambuco, e vou falar sobre minha EQM que eu tive dia 17 de agosto de 2008 por uma cirurgia de apendicite. Para começar, eu vou ter que contar algumas coisas que aconteceram antes do dia para nós compreender melhor. Dia 12 de agosto de 2008, eu fui internada num hospitalzinho pequeno aqui perto, com dores na barriga do lado direito. E fiquei 2 dias lá. Nesse intervalo, eu já estava esperando o resultado do hemograma da minha filha, de 2 anos e meio, que ela estava já há uns 2 meses sempre com febre, e eu sempre indo no pediatra, mas ele não queria fazer hemograma, só que eu pedi muito e ele falou que ia fazer. No hospital mesmo, quando eu ainda estava nesse pequeno, o pediatra dela ligou para mim e perguntou se ela ainda estava viva. Aí eu falei que sim, que ela estava com a avó e eu estava no hospital. E ele disse que era para mim ir imediatamente com ela para o outro hospital maior, o hospital pediátrico. Eu assinei meus papéis 2 dias depois que eu entrei no hospital, que eu ia sair por minha responsabilidade. E meu marido foi buscar minha filha, que estava com a avó dela nessa mesma cidade que eu estava no hospital, e pegar o resultado do hemograma no pediatra. Eles chegaram e a gente já foi direto, estacionou, eu desci sozinha e já fomos direto para o hospital de crianças pediátrico. E chegando lá, eles fizeram outro hemograma na recepção, fizeram outro hemograma, e eu sempre com ela no braço, sempre. E eu senti, quando eu estava num lugar, que deu algum estourinho na barriga. Então que eu falei, eu vou ficar com ela agora, é muito, muito grave. Eu vou aguentar a minha dor. Aí mandaram a gente subir para a ala oncológica com ela. E meu marido foi conversar sobre a terapia, se fosse mesmo, que aí foram tirar o líquido da medula dela. E eu fui com ela e um pediatra, e meu marido foi com outro, para outro lugar, para conversar sobre terapia, se fosse. Mas parece que eles já tinham certeza, porque chamaram meu marido para conversar sobre isso. Eu fiquei com ela, e quando ele deu o sedativo na veia dela, aí os batimentos, eu não sei, do monitor começou a baixar e ficou em linha reta. Aí ele me botou para fora, bem rápido, e chamou o pessoal da UTI, que é do lado, no mesmo andar. E eu fui para o meu marido, no outro quarto, onde ele estava com o doutor-chefe,
E ele me disse isso depois, faz pouco tempo, faz um ano, eu acho, que eu disse assim, se ela sobreviver agora, ela sobrevive à leucemia. Aí eu falei isso, mas eu já tinha esquecido que eu tinha falado isso. Aí ela voltou, eles reanimaram ela e tudo. Mas eu nem sabia que tinha sido tão grave assim. Depois que eu comecei a falar na minha QM e tudo, minha filha pegou a agenda, começou a ler os documentos dela, tudo, que eu não lia, eu não tinha muita paciência para estar lendo sobre. A gente já estava em terapia e tudo, eu não queria saber disso mais. Aí ela viu todos os diagnósticos, aí ela viu que ela teve essa. Eles disseram que foi uma parada respiratória. E depois teve uma sepsis também. Ela também que leu tudo agora para mim, depois disso tudo. Não sabia, não tinha olhado. Aí, pronto. Eu fiquei com ela Ela tinha que ficar 30 dias isolada num quarto. Eu fiquei 2 dias aguentando a dor. Quando foi no segundo dia, eu fui para o outro lado do hospital, que é o lado para adultos, e fiquei ainda 2 dias esperando um diagnóstico certo. Eles achavam que era o ovário, aí depois olharam o apendicite, e no dia 17 de agosto, aí eu tive que fazer 10 horas da noite uma cirurgia de emergência. Só que antes, nesse intervalo, que eu fiquei esses 2 dias muito nervosa com minha filha, preocupada, e com a minha de 8 meses em casa com minha prima, aí eu pensei e falei, mesmo sendo cética, ateia, eu falei, ai, meu Deus, eu queria um buraco para me enterrar agora, e só sair quando minha filha estiver boa. Aí, foi isso que eu ainda me lembro. Aí eles estavam me preparando para a operação de emergência, que já estava tudo estourado. Foi apendicite aguda. Apendicite aguda. Abscesso peritoneal e peritonite. Ele disse que já estava tudo seco dentro. Aí demorou muito. Demorou 75 minutos. Normalmente eles dizem que é a metade do tempo. Aí eu desci para a ala cirúrgica, eu lembro que a mulher estava me acalmando, eles já tinham me dado calmante no quarto, um pouco. Aí eu falei para ela do lado, ainda não estava dentro, era uma salinha antes da sala cirúrgica. Eu falei para a enfermeira, por favor, não me deixe acontecer nada. Eu tenho uma filha aqui no hospital, pequena, ela precisa muito de mim. Aí o anestesista chegou, eu não sabia que eu ia dizer, era uma intubação, eu não me lembrava, nem sabia, foi tudo muito rápido. Aí ele falou, eu vou lhe dar uma coisa aqui na veia, você vai dormir, escolha um sonho bem bom para você. Aí não deu nem tempo eu pensar no sonho, nada. Antes a enfermeira disse para mim, antes do anestesista entrar, nós ligamos para o seu marido, mas ele não atendeu. Aí eu falei, ligue para a ala oncológica que minha filha está lá, pode ser que ele esteja lá. Aí ela disse, daqui a pouco a gente liga de novo para o celular dele e liga para lá. Aí foi nessa hora que o anestesista chegou já e falou para mim escolher o sonho. Aí eu já dormi, né? Quer dizer, eu já não vejo nada, só que aí começa. Eu senti que eu estava deitada muito confortável, como eu nunca me deitei na vida, tão confortável, porque eu tenho problema de coluna,
E é muito difícil eu deitar para ficar relaxada mesmo, sem sentir minha coluna. Aí eu falei, eu não estou sentindo minha coluna, eu estou muito confortável. Eita, aí, mas é tudo como se fosse, não tem a cronologia, eu não sei dizer, só mais ou menos, né? Aí eu senti na hora que eu pensei assim, eita, será que a anestesia não pegou? Tô lascada, né? Aí eu senti uns estralos na perna, como se fosse quando a pessoa bota uma tomada no lugar da tomada e sai aquele fogo e estrala um pouco nas minhas pernas. Aí eu disse, aí eu pensei, na hora que eu senti isso nas pernas, já foi igual quando a gente assopra uma bola de assopro e solta ela. Ela sai assim bem rápido, né? Eu assopro e solto sem fechar ela. Aí já estava do outro lado do meu corpo de costas. E agora não tem uma cronologia, porque eu não sei direito. Eu escutava desse lado, eu via uma enfermeira do lado da parede, atrás do cirurgião, e tinha um telefone na parede. E ela desligava o telefone e falava, o marido dela não está na ala oncológica com a filha e a gente não consegue falar com ele, o celular ele não atende. Aí eu senti uma compaixão ou uma pena. Naquele tempo eu pensei que era pena, né? Ele estava com muita pena de mim, o cirurgião, por causa da minha filha que estava lá, quando ela disse isso. E eu fiquei com esse sentimento muito tempo. Aí, na hora que eu saí, que eu sentia, eu escutava isso e eu pensei assim, que bom. Era tudo junto ao mesmo tempo, essas frases. Ai, que alívio, eu senti aquele alívio completo. Acabou o jogo. Eu tô livre, acabou. Aí eu pensei ainda assim, é como na escola um teatro. Por isso que eu não gostava na escola de fazer teatro, porque seria um teatro dentro de um teatro. Aí, eu também, mas ao mesmo tempo eu pensei, como é que eu posso estar aqui se eu estou ali? E apontava assim, olhar, eu não sei, eu acho que eu via, eu não precisava olhar não, eu sei que eu estava de costas, mas eu dizia, como é que eu posso estar ali se eu estou aqui? Tudo ao mesmo tempo. E o que foi mais? Tem outra coisa que eu ia falar. Ah, sim, aí eu perguntei, será que eu morri? E ficou assim por isso, né? Aí eu fui mais para frente um pouco, do lado direito, andando. Não sei, eu acho que eu estava procurando alguma coisa, que eu estava meio desorientada. E eu falei com alguém, uma presença masculina. Eu não sei se era alguém que estava lá dentro, ou se era de outro mundo. Se era uma pessoa viva, ou era uma presença masculina. Eu tinha um sentimento assim que era um irmão. Parecia ser um irmão. E ele conversava alguma coisa que eu não me lembro. E eu senti as paredes ficando mais perto de mim, como se o teto ficasse baixando. Aí ele mostrou para eu ir para esse lado, e eu olhei e vi uma luz. Aí eu pensei que era uma luz dos médicos, dentistas, alguma coisa assim. Aí eu fui, e quando olhei assim para a luz, ela me puxou. Na hora, era como se eu estivesse fascinada pela luz. Eu olhava muito, aí eu pensei, essa luz puxa a gente, igual puxa as mariposas, o poste com a luz, né? Aí
Depois dali eu só lembro que eu estava indo em algum lugar. Eu não sei, eu não sei se era, não era o túnel ainda, era entre ali e o túnel. E aí nessa hora eu senti como se eu tivesse diluindo, parando de existir. Só que na frente eu senti assim, era eu diluindo, parando de existir, mas eu era parte eu agora era parte de um todo. Era como se fosse diluindo para ser o oceano. Nessa parte que eu pensava, eu estou diluindo, me deu um medo muito grande, porque eu tive medo de parar de existir. Aí depois passou isso. Eu já estava embaixo e tinha uma presença do meu lado, nesse túnel, e ela parecia ser minha avó, porque eu tinha uma relação muito boa com minha avó quando era pequena. Eu acho que era minha avó, eu não vou dizer que eu tenho certeza, só que eu não tenho imagem do rosto assim. Depois eu vou falar como é que eu sei que foi ela. Aí tinha duas presenças masculinas na porta do túnel, assim. Eu fiquei do lado esquerdo e ela sempre um passinho a mais do meu lado direito. Aí ele falou para ela, eu não sei se foi para mim também, mas eu escutei. Ela não pode passar. Aí ela foi lá falar que eu fiquei muito brava. Aí a gente pode voltar aqui, eu esqueci uma coisa muito importante na hora que eu saí do corpo. Na hora. Isso que eu tinha esquecido, que eu parei para pensar. Depois, na hora que eu saí do corpo, vi a enfermeira telefonando e antes de eu ir mais para frente à direita, sair de perto da maca, eu olhei acima da maca à direita e vi a imagem, umas imagens. Eu vi umas imagens, agora as imagens que eu lembro só são essas. Eu via meu marido e pensava, é por isso que ele faz isso, por isso que ele é assim, tá tudo certo. E via minha filha que estava doente e vi a imagem do enterro dela. E eu vi as imagens e pensei assim, tá tudo bom, daqui uns dias ela vem para mim, para onde eu tô, tá tudo certo. Aí vi a outra, a de 8 meses, que era um bebê, só que eu vi ela maiorzinha, como adolescente. E eu pensava que ela ia ter muitos problemas com a madrasta do meu marido. Eu fiquei com um pouco de pena, mas eu disse assim, mas isso é o que ela... É a caminhada dela, ela tem que passar por isso. Não vai ser tão bom, mas ela vai ter que passar por isso. Eu não fiquei querendo voltar e tudo. Eu achei que estava tudo certo do jeito que era. Aí, agora eu vou voltar onde eu parei lá em cima com minha avó. Sim. Aí ela subiu para falar com ele, eu fiquei muito... Normalmente eu sou muito calma, é difícil eu ficar brava. E eu conversava muito, eu sentia alguma coisa, que ela era uma pessoa muito perto. Era minha avó, ou era a avó de hoje, ou de algum dia ela foi minha avó, ou vai ser, não sei. Aí ela foi falar com ele, e eu muito brava, eu disse, mas até aqui tem esse negócio de não passar aqui, de você tá barrada aqui, ou preconceito, mas não pode ficar até aqui. Eu fiquei... Aí ela voltou, ela disse que não, olha, vamos que eu tenho que mostrar uma coisa para você. Aí, quando ela disse isso, eu já lembro já de estar do outro lado da maca, do lado dos meus pés, onde estávamos, do lado do cirurgião, não foi do lado da minha cabeça, numa parede, e ela dizia, vamos, e eu ia procurar uma porta. Mas antes eu voltei do outro lado do meu corpo
e falei para ela assim, olhei para ele e falei, isso aí, vai ficar aqui? E, e veio a mesma resposta direto. Eu mesmo dei a resposta. Eu falei, eles dão um jeito. Aí já estava do outro lado de novo com ela. E eu fui procurar a porta e ela passou pela parede. Agora eu não lembro se eu passei pela parede ou fui procurar uma porta. Eu sei que a gente já estava do outro lado, andou um pouco numa sala, que é a ala de otorrino, e depois já é a porta para sair, para entrar para o hospital pediátrico. É bem pertinho, são 2 ou 3 metros. Aí nessa hora que a gente já estava do lado de fora, que eu vi as estrelas, que eu olhei assim da frente dela, eu olhei, era como se fosse um vestido que brilhava, branco, mas não vi os pés. Aí eu fiquei meio assim, mas deixei para lá. Eu fiquei meio... Eu acho que você deve ser coisa estranha, mas não perguntei nada, não falei nada. Aí ia procurar a entrada. Aí ela, não, começou a flutuar já. Aí eu fui atrás dela. Aí a gente subiu um pouquinho, aí tinha um menininho numa janela com o pai, aí ele me deu tchau. Aí eu dei tchau também, a gente subiu. Nessa hora eu via o lado do hospital à direita e as estrelas à esquerda. O céu, olhar para o céu. Aí a gente passou na cozinha da ala oncológica, pela janela por fora. Aí passou nos quartos dos brinquedos e entrou pela varanda, que nesse tempo era verão. Aí a varanda estava com os brinquedos dos meninos, mas eu não tinha ido lá ainda, porque eu só tinha ficado no quarto com ela, não tinha saído dentro do quarto, eu nem sabia que tinha varanda ali. Aí eu entrei, aí eu não sei se a porta estava aberta, era 11 horas da noite. Eu sei que na hora que eu entrei, ela passou na porta e eu passei, eu recebi como se fosse um baque direto aqui. Eu não acho que foi... Eu acho que foi o sofrimento das crianças e das famílias lá. Esse baque que eu tive. Só que passou, só foi mesmo na hora que eu entrei na porta. Aí eu já vi direto na frente onde ficam as enfermeiras. E vi uma enfermeira que ela era muito severa, muito brava. Depois foi que eu vi ver isso. Eu só tinha ficado 2 dias lá. Só que eu senti que ela era uma pessoa muito amorosa. Ela era só por fora, assim, a casca dura. Eu só senti naquela hora, eu nem conhecia ela, o amor dela. Depois foi que eu fui, com o tempo, eu fui ver com as mães. Aí a gente passou. Eu não sei se esse baque também foi uma menina que ficava nesse primeiro quarto à esquerda. Ela vivia quase no hospital, com transplante de pulmão. E depois eu conheci ela também. E ela faleceu muito rápido. Eu não sei, também não quero interpretar nada. Eu sei que eu senti esse baque. Aí eu fui, passei no quarto da minha filha à esquerda. E aí eu não lembro da imagem dela. Eu lembro de eu ter sentido. Ela está bem. A minha avó ter me mostrado ela falado assim, mostrado, para me sentir, ela está bem, a sua filha está aí. Aí quando eu senti que ela estava bem, e ela me mostrou, ela foi mais para frente no corredor e a gente saiu pela janela do quarto andar, voando, e ela dizendo que ainda ia me mostrar outra coisa. Aí saiu, e sempre as estrelas, eu vi as pontes, as 2 pontes. Depois eu falo, porque aí sempre perguntando, eu estava perguntando muita coisa. Perguntava pergunta em cima de pergunta e a resposta não era falando. Eu acho que era só era pensar que já vinha a resposta direto.
Aí eu até pensei, aí mais na frente, antes, numa cidadezinha aqui perto, que eu reconheci depois, que era a cidade aqui perto, antes da minha. Aí eu pensei assim, meu Deus, como ela tem tanta paciência para responder tanta coisa que eu pergunto. Aí ela deu um sorrisinho igualzinho da minha avó. Só que eu não virei para trás não, para olhar, que agora ela estava um pouquinho atrás de mim. Eu vi o sorriso dela. Aí eu perguntei muita coisa de estrela e eu não lembro das perguntas mais, infelizmente. O que eu me arrependo de não ter escrito, também eu pensei que era um sonho normal. Apesar de falar que nunca vi um sonho real desse jeito. Aí eu perguntei das estrelas, ela sempre falava, e alguma coisa, eu acho que foi de matemática, que não era tão boa em matemática na escola, eu era melhor em português. Aí eu falei, meu Deus não, admirada assim, se eu soubesse isso na escola, se o povo da Terra soubesse isso, era tudo mais fácil, não nada de matemática, outra coisa. Eu lembro dessas, aí ela falou das estrelas, e eu olhei para cima, eu perguntei alguma coisa, aí eu mesmo respondi para ela, é mesmo, né? Eu venho dali, daquela estrela, eu já vivi ali. Aí já estava perto da minha casa, aí eu lembro que a gente chegou pela cozinha, e eu senti já que minha outra filha estava bem, ela estava com minha prima. Aí ela falou, a minha avó falou, vamos, eu vou te mostrar onde está teu marido. Só que eu não lembro mais o resto. Como eu voltei pro corpo, e essa parte eu não lembro mais, infelizmente. Eu queria muito lembrar. Aí eu acordei na maca, com o anestesista muito nervoso, falando, ela tá acordando, ela tá acordando, ela tá acordando. Aí eu pensei, ele tá muito nervoso. O que aconteceu? Eles deram pouca anestesia e eu acordei antes da hora. Acordei no meio da operação, porque ele tá falando, ela tá acordando, ela tá acordando. Aí ele era bem novinho, eu olhei pra ele e falei assim, eu estive no céu. Aí ele disse, Yaya, aqui, né? Fala assim, como se fosse, me conta outra, nessa eu não acredito. Aí ele me deu uma injeção, algum remédio na veia, direto, eu já dormi. Aí eu acordei assim, num hospital muito grande, só eu, numa cama de hospital, o resto na minha direita só era cama, até eu falei, não é possível que na Terra tenha um hospital tão grande desse jeito. E da minha esquerda, eu dava para ver a janela com as cortinas bem transparentes, bem cheia de luz, parece que o sol batia. Era luz, eu não sei se era sol não. Aí pronto, essa é a parte que eu me lembro. Aí no outro dia, eu já acordei de manhã com uma médica no quarto normal de enfermaria. Ela falou assim, a gente tem que fazer coleta de sangue para ver sua infecção. Aí eu disse, mas já tiraram hoje? Ela disse, não, tem que tirar de hora em hora para ver a infecção. Eu disse, tá certo. Ela tirou, aí eu disse, eu não senti nada. A senhora pode mudar e ir para a ala oncológica das crianças para elas não sofrerem tanto. Porque a senhora tira e não sente nada. Aí eu ainda falei para ela, a senhora é um anjo. Aí ela riu. Aí só lembro disso. Depois dos tempos todos de quimioterapia da minha filha, eu sempre procurei essa médica no refeitório que a gente comia.
os pais podiam fazer refeição junto com os médicos no refeitório. Eu sempre procurei por ela, nunca achei ela. Aí, depois, quando eu fiquei do dia 16 de agosto aos dia 25 internada. Mas nesse tempo, eu pedi para ir de cadeira de rodas ver minha filha. E meu marido foi empurrando, e quando eu cheguei lá, eu olhei para ela, tinha sido 10 dias quase, né? Que eu não tinha visto ela, mas aí eu comecei a chorar muito, que eu falei para ele, eu pensei, eu olhei da porta e comecei a chorar muito, não falei na frente dela. Essa não é a minha filha que eu vi da última vez. Fiquei até... Aí, não sei se foi porque ela tinha mudado, ou estava muito inchada, ou se foi como eu tinha sentido ela da outra vez. Eu não tenho explicação. Aí, pronto. No primeiro dia que ele me pegou para levar para casa, para ver a minha bebê, eu não lembro quando foi. Eu só lembro que eu estava no carro e eu passei nessa ponte bem pertinho e vi como ela era feita. E eu, na hora, eu pensei, não é possível ter sido um sonho. Como é que um sonho pode ter sido tão real desse jeito? Eu ter visto essas coisas da ponte, tudo direitinho como é. Mas, mesmo assim, eu tentava contar e o povo dizia, não, é efeito da anestesia. E eu acreditei, né, que eu acredito muito. Ciência, científico, médico, se eles falam, eu acreditava, né? Se eles falaram que tem que ser, né? Aí perdi a chance de escrever esqueci essa parte final de como eu entrei no meu corpo. E a conversa que eu tive, todas as perguntas, eu esqueci. Foi essa parte. Mas você, quando voltou da EQM, você se lembrava do diálogo que você tinha feito com as pessoas, com a sua avó, digamos assim, e outras, durante a experiência? Eu achava que era um sonho. E lembrava. Você se lembrava dos diálogos? Eu me lembrava, mas eu achava que era um sonho e eu estava muito preocupada com minha filha. Eu não tinha tempo nem cabeça para estar me perguntando alguma coisa que eu tive no sonho. Que eu tentei falar para o meu marido e ele disse que não, que era efeito da anestesia, né? Aí eu fiquei quieta. Você, no e-mail que me mandou, você falou que agora você percebe que quando você tinha 12 anos, você teve também uma experiência de quase morte. Você pode nos contar sobre o que você se lembra dessa outra experiência? Eu tive uma primeira EQM com mais ou menos 12 anos. A gente brincava muito no tempo de inverno, em Pernambuco, onde eu morava, num tanque, parecia uma piscina pequena, quadrada, mas a gente falava tanquinho. Só que se a gente pulasse da parede, cobria a água, aí a gente tinha que mergulhar com uma forcinha para ir para o raso. Só que na minha mente sempre tinha essa parte que eu saía quase sem fôlego de dentro e tinha que descansar deitada na grama do lado. Aí depois que eu lembrei depois que eu estava falando dessa QM de 2008, eu lembrei da minha QM completa. Eu acho que completa. Eu estava na paredinha com uma amiga e de repente eu caí. E lembro que da última cabeça que eu botei para cima, ela já estava lá na paredinha do raso rindo. E eu comecei a me debater. E quando eu
não consegui mais colocar a cabeça para cima e fiquei embaixo, eu vi uma luz. E eu senti naquela hora, eu era criança, meu pai é ateu, minha mãe católica, eu ia às vezes para a igreja. E eu senti como se aquilo fosse Jesus, mas era uma luz, eu não sei. E fiquei aquilo na minha cabeça e do outro lado, na frente eu vi a luz e ao mesmo tempo era como se em cima eu visse uma imagem. E eu vi 3 homens e eu sabia que era um pai, um irmão e o outro eu não sei direito o que era meu. Eu tinha certeza que era um pai e um irmão meu e a outra pessoa não lembra direito o que era. Aí ficou aquilo também. Aí eu senti na ponta do meu dedo do pé uma pedra. Aí subi para cima um pouquinho e essa minha amiga já pegou nas minhas mãos e me puxou. Aí foi nessa hora que eu saí muito cansada, sem ar, e me deitei na grama. Aí minha tia, que estava embaixo, ela perguntou, tá tudo bem? Aí a minha amiga respondeu sim, que eu não tinha como falar nada. E enquanto eu descansava, eu fiquei pensando, eu estava, como é que eu vou falar isso? Eu não posso falar que eu caí dentro do tanque, que eu quase me afoguei. Eu não posso falar que eu tenho outra família. Eu não posso falar que eu vi Jesus. Aí eu fiquei com muito medo e guardei aquilo para mim. E nem falei para minha amiga nada. Foi essa a primeira. É interessante você achar que tinha outra família, quer dizer, aquelas pessoas que você viu, você não relacionou de forma nenhuma a sua família do momento. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Evita, onde ela continua a responder as nossas muitas perguntas. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?